Glória a Deus. Achado? Versículo de número 16. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra quem, gente? Teu pai e tua mãe, porque é uma ordem de Deus. E qual é a consequência quando nós honramos pai e mãe? Quais são as duas bênçãos? Se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela tua presença nesse lugar, porque sem ela essa reunião não teria sentido. Mas porque o teu Espírito está aqui, tudo se faz diferente, Senhor. Te damos liberdade, Senhor, falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Queridos, lá em Efésios capítulo 6 diz que este é o primeiro mandamento com promessa. O quinto mandamento dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, e Jesus cumpriu cada um deles, e ele é válido ainda para hoje, porque lá no Novo Testamento, Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele cita esse versículo: honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Para o quê? Que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E ele diz, lá Paulo escrevendo à igreja de Éfeso: este é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento da Bíblia com promessa está aqui no quinto mandamento: se eu honrar meu pai e a minha mãe, os meus dias serão prolongados e eu vou bem na terra. E quando o Paulo Canuto estava pregando aqui nesse final de semana anterior, passado, e ele estava falando de pedir bênção para o pai e para a mãe, e que nós nos esquecemos disso, e falando sobre a palavra bênção, né, abençoar, ser abençoado, Deus começou a me trazer isso, de que quando eu honro o meu pai e a minha mãe, eu serei abençoado. Com o quê? Com uma vida longa, e aqui na terra eu vou bem. Eu comecei a pensar que muitas vezes nós não estamos indo muito bem aqui na terra, porque de alguma forma nós temos desonrado os nossos pais, e às vezes eles estão até falecidos, como é meu pai, né? Meu pai faleceu, mas determinadas atitudes minhas podem desonrar o meu pai ou minha mãe, que está viva ainda. E eu me lembro quando criança, e eu ouvi algumas coisas sobre a questão de família, a questão de honrar pai e mãe, e eu fui uma criança que desonrei várias vezes os meus pais. Tive que consertar isso no futuro. Mas eu me lembro que há 30, 40 anos atrás, quando uma moça ficava grávida, era um terror para a família. Os novos não entendem isso, os mais novos. Mas na minha época, quando uma moça ficava grávida, solteira, né, logicamente, isso era uma calamidade para a família. Não sei se alguém da minha idade aqui lembra. Quem aqui é da minha idade aqui? Ninguém quase, né? Só mais velho aqui, só o Marcão. Esse mais novo, né? Mas na minha idade, a família estava sendo desonrada. Sim ou não, os mais velhos? Sim. Era uma calamidade isso, então eu tinha que casar, né? Eu não estou dizendo que está certo isso, irmão, mas o que eu entendo é que alguns valores que eram tidos no passado, eles foram se perdendo hoje, nos dias de hoje. Um filho que não queria, vagabundão, que não queria trabalhar, ficava lá dormindo até meio-dia, não queria saber de trabalhar, tal coisa, era uma vergonha para a família. O filho desobediente, como diz lá em Levítico, o filho contumaz, né, rebelde, era uma vergonha para a família. Um filho ou uma filha viciada era uma vergonha para a família. E algumas coisas que aconteciam naquele tempo, com o tempo foi passando e foi perdendo os seus valores. Quando um filho amaziava, não casava na igreja, vamos dizer assim, né, com a bênção da igreja, era uma vergonha.
né? Porque estava amaziado, nem citava o nome do filho, da filha às vezes. Mas esses valores da importância dessas situações que desonravam as famílias foi se perdendo com o tempo. E eu comecei a olhar, a pensar nisso, e às vezes a própria situação que vivemos não valoriza isso, e acabou ficando normal. É assim mesmo, a vida é assim mesmo, o mundo evoluiu, né? Como diz alguns por aí, o mundo evoluiu, então os valores mudaram. Não mudaram, irmãos. E eu comecei a pensar por que algumas pessoas não têm ido bem. Às vezes vão bem na vida financeira, mas vão mal na vida sentimental, na vida emocional, né? Nunca saem de uma situação, estão lutando, mas parece que tem alguma coisa que não vai para frente, porque de alguma forma houve desonra por uma autoridade, em cima de uma autoridade. Interessante que tem um versículo muito importante lá em 1 Pedro, que diz assim: tratai, 1 Pedro 2,17, não precisa abrir não, tratai a todos com honra. Diz lá, Pedro escrevendo: amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei, né? Não importa se esse rei é uma pessoa corrupta ou não, se esse dirigente é corrupto ou não, se esse governador, esse prefeito, esse vereador ou qualquer autoridade que seja colocada na nossa nação, ou esse professor, ou esse patrão, ele está dizendo honre. Não é porque ele está desonrando é que eu vou desonrar. Não é porque o meu pai ou minha mãe não honra a família que eu vou desonrar. E quando eu aprendi isso, eu fui consertar a minha vida. E eu entendi biblicamente, eu falei, eu tenho que ser abençoado. Mas para eu ser abençoado, eu tenho que honrar as pessoas primeiras, que são as primeiras pessoas que são autoridades sobre a minha vida, que são os meus pais, aqueles que me geraram. E quando eu penso nisso, tem um versículo aqui na Bíblia, você não precisa abrir não, e eu vou ler para você aqui. Diz aqui em Provérbios, e ele diz assim: o que maltrata a seu pai, ou manda embora a sua mãe, filho é a que envergonha e desonra. E aí nós começamos a pensar, porque eu tenho uma mãe que está com 83 anos, um pai falecido, e agora como que eu vou honrar a minha mãe? E eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, mas eu sou filho, e eu tenho que honrá-lo. Amém? E quando eu começo a praticar desonra, aí eu começo a ser desmerecido. Então, abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Samuel capítulo 2. Eu quero aqui ficar nesse texto um pouquinho, para que a gente possa entender. E quem sabe nessa noite, querido, você vai entender, ou vai descobrir, por que as coisas não andam bem. Porque a promessa é para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? O tempo passou, mas os valores da palavra, eles permanecem. E esse texto foi escrito há quase 3.000 anos atrás, onde Deus diz aqui para Eli, 2:30, diz assim a palavra. Portanto, quem achou 2:30 de 1 Samuel, amém? Portanto, assim diz o Senhor. Quem está falando aqui é o Senhor, Deus de Israel. Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me o quê? Os que me honram, eu vou fazer o quê? Diz Deus? Eu vou honrar, eu honrarei. Porém, os que me desprezam, me desonram, serão desmerecidos, serão desonrados. Queridos, esse momento, nesse contexto bíblico aqui, Israel estava vivendo um momento muito ruim, estava sendo subjugado pelos inimigos. Havia aqui um sacerdote chamado Eli, cuidando da casa de Deus. Ele tinha 2 filhos, o Ofni e o Finéias, que eram seus ajudantes. E esses moços estavam praticando perversidade dentro da casa de Deus. E aí Deus chega para Eli nesse momento, só entendendo o que Deus está querendo dizer.
porque Eli não disciplinou, porque Eli não fez o que deveria fazer, afastar, quem sabe, os seus filhos daquela função, tratá-los de uma forma mais severa, mais dura, com maior disciplina. Aí diz Deus para Eli: olha, Eli, eu quero dizer algo para você, isso é um princípio, aqueles que me honram eu vou honrar, mas aqueles que me desprezam, aqueles que me desonram, serão desmerecidos. Irmãos, o princípio da palavra é o mesmo, não vai mudar há 3.000 anos. No entanto, Paulo pega algo que foi escrito há 2.000 anos atrás, e ele traz aqui, e ele diz isso para a igreja de Éfeso: honra o teu pai e a tua mãe. E eu quero falar um pouquinho aqui, já que às vezes nós nos perdemos um pouco na questão de paternidade, e nos perdemos um pouco até no entendimento da palavra honra. O que é honrar, né? Nós não sabemos muito bem às vezes nem o que é honrar, o que significa a palavra honrar, o que significa você chegar diante de Deus com temor e cuidar do que falar diante dele, ou de como usar o nome desse Deus. Quando ele fala aqueles que me honram, é ser importante. A palavra honrar é considerar, é tornar importante, alguém que eu vou ouvir, que eu vou respeitar, alguém que eu vou estimar, alguém que eu vou considerar. Olha, se o meu pai ou minha mãe está falando alguma coisa, eu vou parar para ouvir. E se Deus, como meu pai eterno, o pai dos demais pais, né, eu vou ouvir ainda mais. Há coisas que os nossos pais carnais falam, que não conferem com aquilo que o Pai eterno fala, então eu vou obedecer o meu pai. E já que às vezes o conceito de honrar pai na terra se perde, então eu quero saber na palavra o que é honrar a Deus como pai. E é isso que eu vim buscar na palavra, e é isso que eu quero entregar para vocês nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero falar algumas coisas que honram a Deus, coisas que desonram a Deus, aquilo que vai ser bênção para você aqui na terra, e aquilo que pode trazer um enorme problema para nós, a nossa vivência aqui enquanto estivermos nessa terra. A primeira coisa que honra a Deus é quando eu levo a palavra de Deus a sério. Amém? Não? Eu honro a Deus quando eu levo o quê? A palavra de Deus, a vontade de Deus a sério. E aí tem duas coisas. A primeira coisa é quando eu não conheço a palavra de Deus, não sei o que Deus diz a respeito de um determinado assunto, eu não entendo, eu não consigo entender, e aí eu não quero nem saber, eu faço o que eu bem entendo, porque eu estou ignorante aquilo, então eu tomo a decisão que eu quero, mas eu não procurei saber, estou desonrando a Deus. A outra coisa é quando eu sei o que Deus quer, eu sei o que Deus, a vontade de Deus, e aí simplesmente de uma forma deliberada eu faço o que eu bem entendo da minha vida, e eu tomo as decisões que eu bem quero. E muitas pessoas, né, quando acontece uma calamidade, elas perguntam assim: e Deus existe? E Deus realmente quer o meu bem? Acontecendo isso? Mas as pessoas fazem o que elas bem entendem, e não é nem uma maldição de Deus na vida da pessoa, é uma consequência. A honra que Deus quer me dar é uma consequência da honra que eu dou a Deus. Amém? Não? A honra que eu quero ter, de ser ouvido, de ser considerado, de não ser abandonado simplesmente, é a honra que eu dou aos meus pais terrenos, ou às pessoas que estão ao meu redor. Amém? Não? Porque a palavra diz que eu tenho que honrar a Deus, mas eu tenho que honrar também a todos. Diz aqui, nós lemos isso. Amém? Então aqui a pessoa que está falando assim: eu quero honrar você. Fala para ele. E não importa se você me desonra ou não, mas eu quero honrar. Dá uma olhadinha aí no capítulo 2 de 1 Samuel. Nós vamos ficar aí, né, nesse texto por um bom tempo. Capítulo 2, versículo 12. Olha comigo aí o versículo 12. 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial é um demônio, filho do maligno, e não se importavam com o Senhor. E não o que, gente? Se importavam com o Senhor. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Eu honro a Deus quando eu me importo com o Senhor. Eu honro a Deus
quando eu não desprezo aquilo que Deus deseja para a minha vida. Eu levo em consideração. Todo mundo pode dar opiniões, amém? Não, mas aquilo que Deus diz está acima de todas as demais opiniões. Aí cessam todas as conversas, todos os debates. São os debates que nós temos visto aí a respeito da questão da união homossexual, ou de qualquer outro assunto, de aborto, ou esses assuntos polêmicos que estão claramente ditos na palavra de Deus. Qual é a posição de Deus a esse respeito? E quando Deus fala, acabou a conversa. Não adianta ficar elucubrando em cima dessas conversas. Deus diz que é homem e mulher, e homem deve casar com mulher, que macho tem que ter relacionamento com fêmea, ponto final, acabou. Não tem mais conversa a respeito disso. Ah, mas nasce desse jeito? Não. Pode fazer o que for, vai fazer um teste de DNA, é homem ou mulher, sim ou não, gente? Ou a confusão nesse aspecto? Pode ter até uma ou outra descalabro aí da natureza, mas isso é raro, isso é exceção, né? Exceção das exceções, inclusive. Mas naturalmente é isso. A vida, então a vida tem que ser cuidada e preservada. E Deus tem as suas posições bíblicas, né? Estava acompanhando agora, depois que o presidente americano baixou lá a lei, e aí houve uma celeuma terrível, principalmente lá no estado onde nós estivemos, no estado do Texas, lá, e levantaram os pastores, 400 pastores, e foram em cima, e foram para a televisão. Até nós ouvimos um deles pregando uma igreja, e ele foi lá num debate com um pastor, não é pastor, né, mas um representante gay lá de igreja gay, e tal coisa, e aí ele falou o seguinte: olha, gente, então tá bom, então se eu sou obrigado a fazer um casamento gay, né, de coisa que eu não concordo, que a Bíblia explicitamente nos orienta que não deve ser feito, então o casal gay, a hora que for pedir para alguém fazer um bolo para ele, a boleira vai ser presa, porque se ela não quiser fazer, eu não faço bolo para casal gay. E aí o sujeito que faz lá a roupa fala assim: não, eu não faço, eu não vendo para... E assim vai começar um problema, onde todo mundo vai ser preso, porque nós somos obrigados a engolir uma coisa que nós não aceitamos. Queridos, nós temos que prestar muita atenção, onde o governo está socando a mão dentro das nossas famílias, e decidindo aquilo que nós temos que fazer com ela, com os nossos filhos. Isso é muito sério, irmãos. Onde Deus e a palavra dele está ficando debaixo da autoridade da liderança de uma nação. E isso é sério. E nós não podemos permitir isso. O Estado tem a sua função, e nós temos que nos posicionar e dizer: não, na minha casa quem manda é eu e a minha esposa, e ponto final. E ninguém entra ali. Nós decidimos o que fazemos. E aí na conversa de querer proteger filho ou filha, e isso e aquilo, eles vão entrando e colocando seus tentáculos dentro de casa, e nós vamos ficando submissos a isso. E nós não podemos nos dobrar diante disso, irmãos, porque a palavra de Deus, ela está clara, está explicitamente dito aqui o que Deus acha, o que Deus pensa. E quando eu começo a relativizar isso e não levar a sério a vontade de Deus, aí acontece o que está acontecendo. Daniel foi preso, foi cativo no reino da Babilônia, e aí disseram para ele: olha, vocês são os escolhidos. Oh, que bênção! Então não vamos ser escravos, não vamos lá martelar as pedras e tal. Mas é uma coisa, vocês têm aqui agora que comer a comida do rei real. Para alguns isso foi o maior elogio, a maior conquista do mundo. Para Daniel, ele falou: não, nós não queremos nos contaminar com isso. Nós não vamos nos contaminar. Por favor, nos livre dessa comida, nós não queremos isso. E aí foi feito um teste, e daqui a pouco eles passaram no teste, porque não perderam a saúde, porque estavam fazendo um tipo de um jejum, ou seja, não se contaminaram, comendo fruta, legumes durante 3 anos, irmãos, né? Vira para o teu irmão e diga assim: coma legumes e frutas durante 3 anos. Não coma carne, não coma nada. Fala a Deus, Mas eles ficaram, e ele não se contaminou. E porque ele não se contaminou, e porque ele honrou a Deus, Deus o honrou e colocou durante 3 reinos como uma das pessoas mais importantes daqueles reinos. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós não precisamos nos submeter àquilo que é feito. Sadraque, Mesaque e Abednego falou: se vocês não se dobrar diante da estátua do rei, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Não vai dar não, rei. Nós não vamos dobrar não. Não é uma questão de desobediência a você, desobediência a Deus. Porque você está ferindo um princípio bíblico. Não é da vontade do meu Pai, e eu vou honrar o meu Pai celestial.
e nós não vamos nos dobrar. Ah, então vocês vão ser lançados. Tá bom, pode lançar, mas fique sabendo que nós não vamos nos dobrar. E se o Senhor quiser livrar, muito que bem. Se não quiser livrar, nós vamos estar com Ele. 0 a 0, amém? Não. Eu vou continuar vivendo, senão não vão ser queimados e vão para Ele. Está entendendo, irmãos? É quando eu entendo que a palavra de Deus é que dirige a minha vida, e isso honra a Deus. Mas quando eu começo a fazer a minha vontade, a vontade daquilo que está em mim, aquilo que me convém, eu começo a desonrar a Deus, e aí a Bíblia é clara, vai ser desmerecido e vai ser desonrado também. A segunda coisa que honra a Deus está aqui no versículo 22 do capítulo 2 de 1 Samuel, 22 agora. Quem está comigo aí, diga amém. Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Querido, que honra, a segunda coisa que honra a Deus é quando eu vivo uma vida de santidade no meu corpo. Eu entendo que Ele é templo do Espírito Santo, e quando eu vivo uma vida de santidade nos meus membros, na minha mente, e eu procuro viver uma vida de santidade a Deus. Deus fala assim: sede santo, porque eu sou santo, separado. Eu não quero mais saber da bagunça desse mundo, eu não quero saber o que o mundo pensa. Eu quero saber aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Pastor, mas você está falando uma utopia. Não é utopia, irmãos, é Bíblia, é palavra de Deus. É por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. É por isso que tinha 10 virgens, 5 ficaram e outras foram. E assim vai por diante. Porque Deus, Ele quer um povo seleto, um povo que não se contamina, que não contamina o seu corpo, não contamina a sua mente. Amém? Um dos grandes exemplos de pessoas que não se contaminou foi José. José estava lá, tinha passado o maior perrengue da vida, excluído da família, e agora ele recebe a grande oportunidade de viver na casa do comandante do exército do Egito. Agora eu estou feito aqui. Entregou tudo na mão de José. José, o homem não sabia o que acontecia na casa dele, tudo José sabia. Até que a mulher do homem lá coloca os olhos em cima de José e começa a querer seduzir José. E vai daqui, vai dali, tenta agarrar o homem daqui, dali, vai coisa, não sei o que. Um dia deu uma doidura, essa mulher agarrou ele, já que ele não queria saber, ele largou o paletó e saiu correndo, e a mulher gritou e falou: ela estava tirando a roupa para querer se deitar comigo. Foi para a prisão. Mas é melhor ir na prisão obedecendo a Deus, honrando a Deus, do que ficar no palácio comendo melhor e desonra a Deus, desonrando a Deus. E é esses valores que nós temos que mudar na nossa mente nos dias de hoje. É melhor você comer uma comida simples, mas debaixo do temor de Deus, honrando a Deus, do que morar num palácio e morar numa grande casa e ter tudo de bom na sua casa e você desonra a Deus. Agora, o bom é ter tudo, uma casa boa e honrar a Deus, amém? Não? Amém. Aí é duas coisas, misericórdia, né? E é isso que Deus tem para nós. Uma coisa não exclui a outra. Eu não preciso viver na miséria para honrar a Deus. Eu posso ser bem sucedido, ser próspero e estar honrando a Deus. Amém, queridos? É essa igreja que Deus quer levantar, está levantando, de homens que não se contaminam, em nome de Jesus. Dá uma olhada comigo aqui em 1 Coríntios 1 capítulo 6. Fica com o dedinho em 1 Samuel 2, não tirei não, guarda aí, senão vai voltar aí, tá bom? Fica aí. Agora vamos lá, 1 Coríntios, esse aqui eu queria que você lesse junto comigo, aí na sua Bíblia. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Diz assim, posso ler? Sim ou não? 6,12. Todas as coisas me são o que, a igreja? Lícitas, mas nem todas não convém ao Espírito Santo, não convém à santidade. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para impureza. Diga assim: o meu corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga assim: você é a casa de Deus. O Espírito Santo está aí dentro. Deus só vai habitar em lugar santo. Versículo 14: Deus ressuscitou o Senhor
e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e o faria membro de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que não está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Diga assim: eu não pertenço a mim mesmo. Deus é o meu Senhor, amém? Porque fosse comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus aonde? No vosso corpo. Amém? Não? O nosso corpo glorifica ou desonra a Deus. E aqui está dizendo: honre a Deus e com a sua santidade. Fuja de determinados programas, né? Fuja de determinadas imagens, fuja de determinadas companhias, porque há coisas que não convêm a você. Fuja delas, faça como José. Terceira coisa que honra a Deus, versículo 29 aí de 1 Samuel 2, diz assim: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. A terceira coisa que honra a Deus é quando eu coloco Deus acima de todos os demais relacionamentos. Amém? Quando todos os relacionamentos que eu tenho a nível pessoal estão abaixo do relacionamento que eu tenho com Deus. Ele que governa todos os demais. E aí Deus chega aqui para Eli e diz assim: Eli, você está honrando mais as pessoas do que a mim. Querido, nós temos que honrar as pessoas, sim ou não? Lemos isso. Mas quando essas pessoas estão desonrando a Deus, eu vou honrar a Deus. A Bíblia diz que você honrar o iníquo, você dá comida para ele continuar fazendo o que ele está fazendo. Então, ele chega e repreende ali, e fala assim: você está sabendo o que está acontecendo, e você está honrando mais os seus filhos. Marido, honre mais a Deus do que a sua esposa. Coloque a Deus acima dela. Esposa, coloque Deus acima do seu marido. Pais, coloque Deus acima dos seus filhos. E se tiver que tomar uma providência, tome uma providência. Faça o que deve ser feito com amor, debaixo e movido pelo amor. Faça o que deve ser feito, em nome de Jesus. Mas não troque isso, não troque essas posições, porque o dia que nós colocamos alguma coisa, seja física, seja pessoal, acima de Deus, nós estamos desonrando a Deus. Agora, por que eu digo isso? Porque todos os nossos relacionamentos, seja um relacionamento familiar, de pai para filho, de esposo para esposa, tal, tudo isso, quando nós partimos, acaba, irmãos. E o que vai prevalecer é o nosso relacionamento com Deus. Por isso que o nosso amor a Deus, ele fala assim: nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e de tudo que temos. E quando isso não acontece, nós estamos desonrando a Deus. Eu amo muito a minha esposa, mas eu amo Deus mais do que a minha esposa. Eu sei que ela me ama, mas ela ama Deus mais. Eu falei hoje pela manhã, quando nós começamos a namorar, eu percebi que ela me colocava um pouco ali num lugar que eu fiquei constrangido. Eu falei: não. Eu falei assim: olha, eu sou homem, sou gente, e nós temos que arrumar algumas coisas aqui. A primeira pessoa que você tem que confiar é em Deus, depois é em mim. A primeira pessoa que você tem que amar é a Deus, depois a mim. Eu tenho que ser o segundo, em nome de Jesus, né? Então, isso tem acontecido há 31 anos, graças a Deus, vai continuar até que a morte nos separe, ou até que Jesus venha, né? Porém, nós estamos aí. E por que Deus honra? Porque eu estou honrando a Deus. Meus filhos, nós amamos de paixão, irmãos. Mas eu amo a Deus acima dos meus filhos. E quando eu amo a Deus acima dos meus filhos, eles erram, eu vou disciplinar.
Porque esse negócio de pai, dizer que ama filho, não bate em filho, e não bate, eu estou dizendo, não disciplina filho, porque ama não, porque quem ama disciplina. Amém? Não? E há muitos filhos que estão desviados porque não receberam a disciplina. Eu não estou falando nem de castigar com vara, nada disso, eu estou falando disciplina. Disciplina é colocar as coisas nos eixos, é não permitir que determinadas coisas aconteçam. É você chegar em casa e falar: opa, pera lá, quem manda aqui somos nós, eu e tua mãe, né? Não, mas eu vou embora de casa, ué. O que eu vou fazer? Aí daqui a pouco os filhos começam a dominar os pais, porque fica ameaçando. Nós chegamos num ponto, irmãos, que se você der uma chinelada num filho, você pode ser preso, né? Você não pode dar um beliscão numa criança. Aí um dia uma criança falou para o pai: você vai me bater, eu vou te levar na justiça. Ele falou assim: então você vai ter um pai preso, porque eu vou te disciplinar. E eu não estou dizendo aqui que é só vara, não. Estou dizendo é você negar, dizer: hoje você não sai, hoje não tem dinheiro e tal coisa, hoje não tem celular. Tira o celular dessa meninada. Tira o celular deles, tira o WhatsApp, tira o Face deles. Meu pai, fica pianinho. Aí você fala: filho, fica de ponta cabeça 3 horas, vai ficar, desde que ele pega o celular de volta. Amém? Não? Mas pastor, se eu fizer isso eu vou perder meu filho. Meu filho, você está perdendo o seu filho. Não é disciplinando que você vai perder filho, não. Você vai perder seu filho por falta de disciplina. Amém? Não? Há maneiras de você cumprir a palavra de Deus. E diz aqui a palavra que Eli foi desonrado porque ele honrou mais os seus filhos do que o próprio Deus. É lamentável isso. Eu me lembro de uma passagem quando Jesus estava passando pela praia e ele disse para Tiago: vem comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aí eles deixam o barco, deixam o seu ofício, porque havia um chamado do Espírito na vida deles, com certeza. E diz a Bíblia assim, lá em Mateus capítulo 4: e deixando o seu pai. O deixar não é negligenciar. Vocês estão me entendendo? Alô? Amém? Não é negligenciar, mas é você entender que o chamado de Deus naquele momento, você vai fazer a obra de Deus. Não vai deixar, não vai negligenciar, mas você vai deixar às vezes e vai distanciar. Amém? Eu vivo viajando para Pedro. Eu cansei, já nem faço conta mais dos quilômetros que eu já andei de volta. Estou vendo que um dia eu vou deitar no carro, o carro vai sozinho, vai embora, né? Porque eu quero honrar minha mãe. Eu quero honrar aquilo que a minha família. Mas eu não vou, mas eu vou deixá-los para servir a Deus nesse lugar. Vocês estão entendendo? Não? Mas estou ligado. Em nome de Jesus. A quarta e última coisa que eu quero falar, que vai lá em Malaquias capítulo 1, por gentileza. Quero encerrar com isso. Malaquias 1. O que honra a Deus? Nós honramos a Deus quando eu levo a palavra dele, a vontade dele a sério, e coloco a vontade dele acima de todas as demais vontades. Eu honro a Deus quando eu vivo em santidade. Eu honro a Deus quando o meu relacionamento com Deus está acima de todos os demais relacionamentos, e aí eu busco um relacionamento primordial, primeiro com Deus, e eu honro a Deus quando eu dou a Ele o melhor que eu tenho. Amém? Não? Quando eu dou o melhor. Quando eu dou o melhor. Diz aqui, Malaquias capítulo 1, último livro do Velho Testamento, pertinho de Mateus. O filho, Deus falando através do profeta Malaquias: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha o que, gente? A minha honra. Se eu sou o quê? Pai. Diga assim: Deus é pai. Por isso que ele diz: honra teu pai e a tua mãe. Onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Irmãos, olha aqui para mim. Ele está dizendo aqui que o povo não está sabendo no que estava desprezando e desonrando a Deus. O profeta aqui está dizendo: olha, vocês não estão sabendo,
Mas o fato de vocês estarem passando essa calamidade, e o fato de vocês não estarem indo bem nessa terra que vocês estão, onde o salário é colocado num saquetel furado, onde o que vocês ganham não dá para o sustento, onde as enfermidades estão corroendo vocês, onde os relacionamentos estão sendo quebrados, onde nada é duradouro, é porque vocês estão desonrando a Deus. E Deus fica impossibilitado de honrar vocês. Mas, Senhor, no que nós estamos desonrando? É por isso que nós estamos pregando essa mensagem. Porque às vezes estamos desonrando, estamos sabendo em que ponto nós estamos desonrando a Deus. Ele diz: vocês estão me desonrando, sabe por quê? Porque quando vocês oferecem alguma coisa a mim, vocês estão dando o pior. Quando vocês compram um presente para a namorada, vocês compram o melhor. Para a esposa, para o esposo é o melhor, para a sua casa é do melhor. Mas quando é para a minha casa, aí é made in sei lá o quê, né? É qualquer coisa serve para a casa de Deus. Eu dou o que sobra, eu dou o resto. E ele fala: isso me desonra. E ele dá o exemplo, que assim, quando vocês vai naquele tempo fazer sacrifício de animais para cobrir os pecados e tal, quando vocês vão oferecer um animal para lá, para cobrir o pecado de vocês, vocês vão lá e olham no rebanho e vê o que está com o olho furado, com a perna quebrada, aquele que está doente, está febril, aquele que não cresceu tanto. Agora ele diz assim: pega esse animal com o olho furado e leva lá para o teu governador, vê se ele vai receber você. E às vezes nós honramos mais o governador, nós honramos mais a pessoa, a autoridade, do que o próprio Deus. Porque quando a gente dá, a gente não dá o melhor. Amém, queridos? Nós honramos a Deus quando nós damos o nosso melhor tempo. Quando você pensa em dar alguma coisa e você dá o melhor. E eu não estou dizendo só coisas que você traz à igreja, não. Coisas que você vai abençoar uma pessoa. Porque a Bíblia fala: quando você honra alguém, você está honrando a Deus. Amém? Eu queria que nós pensássemos nisso nessa manhã. O que temos oferecido a Deus? Sabe, queridos, deixa eu falar com o meu coração aqui para vocês. Às vezes você está numa luta lascada no seu trabalho, você ganha dinheiro, mas é um esforço tão monumental, é tanto esforço, que a hora que você vê o dinheiro, você não tem prazer no dinheiro. Sabe por quê? Porque Deus não está junto com você nisso. Porque qual é o Deus? O nosso Deus quer que você tenha prazer naquilo que você ganha. Ganha dinheiro, mas a angústia para ganhar aquele dinheiro, que ele sai tão sofrido, tão exprimido, porque Deus não está cooperando, porque alguma coisa está errada, onde você ou eu não estamos honrando a Deus como Ele merece. Amém? E eu queria que nós pensássemos nisso nessa noite. E aí ele ensina o povo: olha, dê o melhor para Deus. E ele diz assim no versículo 13: e ainda dizeis, que canseira, tem que ir na igreja, que saco de ir na igreja, de novo. Ouvi aquele pastor Kelso falar de novo, ouvi o pastor Eugênio dirigir louvor, mas que canseira isso. Mas aí para ir no cinema não é canseira, para ir no churrascão, uma picanha do Zezinho assim, mal passado, né? Aí não tem sofrimento, ou tem? O jogo do Corinthians empatou hoje. Mas, irmãos, pensa nisso. O que será que nós temos feito com o nosso Deus? Que nós dizemos que é o nosso Senhor, Salvador, aquele que veio ao mundo, deu a vida. E às vezes nós estamos sofrendo. Essa mensagem é para tirar você do sofrimento, da sofrência, que nem diz os jovens: saia da sofrência e honre a Deus. Honre os seus pais, honre os seus líderes, ouça, considere eles, em nome de Jesus. Amém? Não? Os meninos estão batendo nos professores e professoras de escola, irmãos, desonrando. Você imagina o que vai virar esse daí daqui a pouco? Porque a Bíblia fala: serão desonrados e desmerecidos. Não é o fato de você ficar com raiva porque atacou um professor, o fato é que o futuro está sendo comprometido. Vocês estão entendendo? Eu estou pensando o que vai vir aí daqui a pouco. Então vamos voltar a pedir bênção para pai e para mãe. Sabe? Às vezes eu ligo lá e falo: mãe, ora por mim, me abençoa. Eu estou com 51 anos, irmãos. Eu tenho mais passado que futuro.
Já foi. É verdade. Não é verdade? Eu não vou viver mais 50 anos para frente. Não chega lá. Eu já estou lá, o Marcão está lá longe, já disparou lá na frente. Tem que ser você. Completar a carreira. Tem que ser peão por isso. Amém, queridos? Nós temos que pensar nisso. Fala com Deus nessa noite. Fala, Deus, por que a coisa está tão difícil para mim? Onde é que eu tenho desonrado o Senhor? E comece a honrar a Deus. Amém? Daqui a pouco você está namorando. O rapaz está namorando e encontrou a menina do sonho. E a menina chega um dia para você: ó, vamos para o motel. E agora? Se você não for, eu termino com você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É o teu patrão chegar e falar assim: olha, faz essa coisa meio esculhambada aqui, se eu vou te dar tanto de gratificação. E você está numa penúria. Sabe quando você está no sal? A coisa está difícil para você, tem que pagar aluguel no outro dia. E se não pagar, tem 20% de multa. E o cara faz uma oferta no dia anterior. Você não vai falar assim: ah, Deus está me abençoando. Você fala: não, sai daqui, Satanás. Eu vou honrar o meu Deus. Amém? É quando as propostas vêm, você fala: negativo. Eu prefiro comer um prato de alface, honrando a Deus, do que comer um prato cheio do melhor que existe, desonrando a Deus. Não vai valer a pena. Vocês estão entendendo, queridos? Eu quero terminar dizendo algumas coisas. Nós honramos a Deus também quando nós falamos a verdade, porque Jesus é a verdade. Amém? Deus não vai honrar ninguém que usa da mentira. Nós honramos a Deus, como já disse, quando nós obedecemos às autoridades, desde que elas não contrariem a palavra de Deus. Nós honramos a Deus quando nós dizimamos e ofertamos, que lá em Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, com o melhor que você tem. Nós honramos a Deus quando nós o colocamos em primeiro lugar e o buscamos em primeiro lugar. Amém? Quando você acorda meia hora mais cedo e fala: Deus, eu não estou dizendo que você que faz devocional à noite está errado, mas dê o melhor para Deus, dê o melhor tempo, dê o melhor jovem da sua idade. Eu fico feliz, eu poderia ter me convertido antes. Me converti com 16 anos e tenho buscado isso pela misericórdia de Deus, honrado. Nós honramos a Deus quando você sai de casa com frio e vem aqui na igreja. Você acabou de honrar a Deus. Vira para a pessoa e diz: hoje você já honrou a Deus. Hoje pela manhã a Jardine chegou para mim e falou assim: bem, está na hora de levantar, tem que ir para a igreja. Eu falei: não, está tão quente. Quantos graus está? Está 12. Eu falei assim: nossa, acho que eu vou à noite. Eu falei assim: não, mas tem que pregar. É verdade. Não, estou brincando. Vocês. Mas nós honramos a Deus. Amém? Não. Nós honramos a Deus quando nós vemos que alguém está passando uma necessidade e você fala assim: vem cá, cara, você está precisando aí. Vamos ver o que eu posso te ajudar. E se você não tiver dinheiro, você vai orar por ele. Amém? Você honra a Deus quando você mantém as alianças que você estabeleceu. E não é fácil manter alianças. Amém? Os cônjuges aí. Amém? Maridos, mulheres. Não é fácil manter aliança. Manter aliança com amigos, manter aliança ministerial. Porque nós vamos discordar. Nós vamos, nós vamos raspar um no outro. E vamos ver onde que fica a aliança nessa hora. Finalmente nós honramos a Deus quando nós levamos uma vida a Cristo. Amém? E eu queria que você pensasse nisso, que cada pessoa que você testemunha do amor de Deus e tira ela das trevas e traz para Jesus, você está honrando a Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Eu queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Esteja orando por um minuto. Obrigado, Deus, por essa noite. E
nós queremos te honrar. Diga isso para Ele: Deus, eu quero honrar o Senhor. Se o Espírito trouxe na sua mente alguma coisa que você fez que tenha desonrado a Deus, ou se você for um daqueles que desonrou seus pais, ou tem desonrado, é hora de pedir perdão a Ele. Um dia, quando eu entendi isso, eu cheguei ao meu pai e eu disse assim: me perdoe por aquilo que eu pensei do Senhor, falei do Senhor. Eu me lembro quando o meu pai faleceu, eu não queria que as pessoas soubessem que eu era filho dele, porque eu sabia de algumas coisas que ele havia feito. E Deus falou assim: não faça isso, não desonre o seu pai. E aí eu comecei a dizer, quando eu entrava no lugar, eu falava: eu sou filho do seu Racinho. O que a pessoa pensasse não me interessava, mas eu via que eu estava honrando meu pai. Eu e você já estivemos em muitas situações onde o dilema era: faço a vontade de Deus ou faço a vontade das pessoas? Agrado a Deus ou agrado as pessoas? E quem sabe numa desses momentos você decidiu agradar as pessoas e desagradar a Deus. E se você está se lembrando agora, fala: Pai, me perdoe porque eu desonrei o Senhor. Nós honramos a Deus quando nós levamos a palavra dele a sério. Não é a palavra de um homem qualquer, não é um filósofo, não é uma teoria, mas é a vontade do Deus que criou os céus e a terra. Nós honramos a Deus quando nós buscamos a santidade no nosso corpo, nossa mente, quando nós colocamos o nosso relacionamento com Deus acima de todos os demais relacionamentos, quando nós oferecemos a Deus aquilo que temos de melhor, quando nós falamos a verdade, quando nós obedecemos às autoridades, quando nós ofertamos, dizimamos, quando nós ajudamos as pessoas, quando nós levamos uma pessoa a Cristo, quando nós nos congregamos, quando nós mantemos alianças e assim por diante, nós honramos a Deus. E quando Ele é honrado, Ele diz: eu vou te honrar. Pai, perdoa todas as desonras que fizemos a Ti, porque sabemos que cada uma delas nós fomos desmerecidos e desonrados. Queremos honrar o Senhor com os nossos olhos, nossas mentes e as nossas atitudes, não tratando o mal com o mal, mas tratando o mal com o bem, se dispondo a dar o nosso tempo à obra dele e sentir-se honrado em estar cuidando da casa dele, da igreja dele, do povo dele, de pertencer ao povo dele. E quando chega a hora de uma reunião, eu digo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me dá a oportunidade de te adorar, te louvar, mesmo quando você está cansado fisicamente, mas você diz: não, é melhor estar ali congregando, buscando, é melhor estar em casa, no meu quarto, orando e lendo a palavra diariamente, buscando em primeiro lugar. Nós queremos te honrar, nós queremos te honrar porque o Senhor merece ser honrado, porque o que nos motiva a honrá-lo é porque nós amamos o Senhor. Em nome de Jesus.